Pessoal, boa noite, tudo bom? A gente está aqui mais uma vez com a Conversa do Veteran. Hoje a gente está com o Elton Bortoncello, né, que é sócio do Veteran, né? Ele tem na sua coleção de carros tem a paixão pelos Fiat, né? E tem também uma história bacana para nos contar sobre os carros de família. E o César Maciel, que é o nosso diretor de eventos do Veteran Car Club. Boa noite para vocês. Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo bem aí com essa Boa pandemia, com noite. essas questões todas aí que Boa estão. noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo bom. Ah, vamos, minha ideia assim, né, como para a gente começar a fazer essas conversas, a gente podia começar um pouco das histórias pelos carros de família, né? Nós já fizemos duas conversas aqui, né, com o César, inclusive, foi um deles, né, que da Renault dele, e a gente podia então começar por essa parte, Alton, né, para depois falar um pouco do Fiat, né, o Fiat do Brasil, os modelos Fiat, né, falar específico dos que tu tem. Então a gente podia conversar um pouquinho, sabendo dessa tua história, né, dos carros que tu tem praticamente desde zero, que é um Rally e um Elba, né? Conta um Uhum. pouquinho pra gente essa história, como é que foi, né? Quando vocês compraram, né? Tudo isso para nós, por favor. O... Começou então pelo Fiat Rally, é um Rally 81, é uma única série do Europa que saiu nesse modelo, né? Saiu só no ano de 81. Ele veio do 80, segunda série, então praticamente tem muito poucos desse modelo aí, porque o 79 tem praticamente 2 anos de produção. Esse aí tem 1 ano praticamente só de produção. Depois ele foi transformado no Fiat Racing, né? Uhum. O que não muda muita coisa no carro também, mas é só a questão de um pouquinho de estética e o nome do carro. Mas a história do Rally é mais ou menos, eu tinha um 79, um L, um Fiat amarelinho, e resolvi trocar ele por um carro um pouquinho mais novo, 2 anos mais novo até. E fui na Brosalto comprar um Chevette SR 81 que tinha lá para vender, e naquela mesma ocasião ali o vendedor estava recebendo um Fiat Rally 81, que é esse carro, na troca de um Monza que um senhor lá tinha deixado o carro para levar o Monza. E eu gostei mais do desenho do Rally, do carro em si em relação ao Chevette. Eu acabei comprando o Fiat Rally esse. Tinha 10 meses de uso praticamente, o carrinho bem novo. E a partir de lá ele vem me acompanhando até hoje aqui, fez a faculdade junto comigo, viajou para o Uruguai quando eu casei, uma série de coisas. E ficou esse carro durante 10 anos, de 92, 93 mais ou menos, até 2003 com a minha mãe lá em Caxias. Nessa época de 92, mais ou menos, ela adquiriu uma Elba, acho que foi, não, foi 90 ou 91, que ela adquiriu essa Elba 88, que também era de uma mulher, lá na concessionária Primorosa de Caxias do Sul, né? E ficou depois com essa caminhonete durante todo o período, né? Essa caminhonete é uma caminhonete Fiat Elba 1500, ela tem praticamente 300 mil quilômetros, é uma caminhonete a álcool, e se você olha o estado dela, você não diz que ela tem 50 mil caminhonete. Minha mãe cuidava muito dos carros, e até a Sim. história assim, de eu gostar muito de carro vem muito de influência dela. Ela sempre foi muito incentivadora, né, dessas coisas de ter carro, de cuidar do carro, de customizar os carros com rodas, essas coisas assim. Ela sempre gostou muito disso. Eu aprendi, inclusive, a dirigir com ela, né? Ela Uhum. que me ensinou a dirigir quando eu tinha 12, 13 anos de idade, né? Depois da Elba veio o Tempra também, e coincidentemente foi uma mesma história do Fiat Rally, que eu fui na concessionária para adquirir um Chevette SR, que era o que eu gostaria de ter comprado. Acabei comprando o Rally, e o Tempra foi a mesma coisa. Fui na concessionária para comprar um Cadete e acabei gostando mais do Tempra e acabei adquirindo ele. Um carro usado também, mas com 2 anos de uso. Hoje Sim. está com 170 mil quilômetros, mais ou menos. E é uma edição muito especial da Fiat, né? Porque o Tempra Coupé ele só foi desenvolvido aqui no Brasil. Aqui, Não né? sei se na época o público
nacional aqui era muito adepto dos veículos duas portas. Ainda não. Então, o Tempra duas portas, esse é de 92, 93 e 94, aí utilizaram a mesma carroceria para construir o Tempra Turbo, que é um dos primeiros carros turbos de fábrica produzidos aqui no Brasil, né? Um Sim, belo carro, por sinal, né? sim, muito, muito. Disseste uma curiosidade, né, que me remete também. Eu também tive alguns carros, dentre eles eu tive um 147 80, que eu comprei também usado. Foi na realidade, o carro meu adquirido foi um Fiat 147, esse 1980. Eu tinha antes a Renault, né, que aparece aqui atrás, e que foi, a gente fez a trabalho, a gravação da outra vez, sobre o carro de família. Mas era o carro do meu pai, eu tinha reformado, porque era o dinheiro que tinha dado. Aí quando eu consegui juntar, eu falei, agora eu quero ter um carro meu. Eu fui e comprei um 147. E o namorado de uma prima minha tinha um também, e aí ele tinha um 79, acho que era. E aí se acidentou e tal, e quando ele não deu perda total, eu tinha seguro, ele trocou e pegou um Rally 80 também, branco. Era lindo aquele carro, eu era apaixonado por aquele carro dele. Foi quando eu comprei o meu 147, o meu era um L também. E tu falaste uma coisa que me chamou a atenção também, essa questão das 2 e 4 portas, né? Eu quando novo, eu era avesso a carro 4 portas. Para mim era carro de ancião, de idoso, de velho, né? E hoje não, mudou totalmente esse pensamento, é totalmente ao contrário, né? Carro 2 portas hoje pensa assim, pô, tem que levantar para os passageiros de trás descer, que coisa mais incômoda, né? Hoje é uma coisa impensável, né? Eu estava me lembrando disso, né? Porque eu vi as fotos que o Otto mandou, a gente vai rolar aqui, e era bem isso, né? Antes tinha várias, era aquela coisa que ficava do imaginário, as 4 portas, as crianças vão cair né? As portas vão abrir, as crianças vão cair, ou elas vão ficar desreguladas, tinha um monte de história que eu tava. Aí hoje em dia tu quase não pensa, né, num carro 2 portas justamente por causa disso, né? Enfim. Mas legal que tu contasse essa história, então. A influência foi da tua mãe, então, né? Teoricamente, do envolvimento com o carro, né? Do cuidar do carro, do teu carro, né? Do apreciar, de fazer, como tu falasse, essa questão das customizações, de troca de rádio, e isso é interessante, né? Tanto que ela ficou com raro, o né, móvel. mulher, né? Vou te dar uma frase da minha mãe. Quando eu fiz 18 anos, Sim. eu disse para ela que a gente tinha um carro de família. Até tem uma das fotos ali que aparece um Cinca V8 Tufão ali, que meu pai tinha comprado. Eu tinha 7 anos, mais ou menos. Sim. E a gente tinha carro na família. E aí, quando eu fiz 18 anos, a mãe disse, vou te dar um presente, tu pode escolher e tal. Eu disse, eu quero uma moto. Aí ela disse, não, a moto eu não vou te dar. Eu disse, não, então não quero nada. Aí ela disse, não, tu escolhe um carro que eu vou te dar um carro. Aí eu dei uma olhada, na época, 75, Brasília, Chevette, essas coisas assim. Eu disse, mas eu não quero carro. Eu tenho carro na família, eu vou querer uma moto. E aí a minha mãe aparece com um Opala, que tem ali nas fotos também, um Opala 6 cilindros, 72. E aí um dos vizinhos disse assim, a senhora é louca, dona Letícia, a senhora dá um carro com uma potência dessas para um guri, que é uma irresponsabilidade. Aí a minha mãe disse bem assim para ele, eu já falei para ele que eu vou dar o carro para ele e ele cuide do carro, porque eu não vou dar outro. Se ele ficar sem, se ele perder esse carro, se ele não cuidar, ele vai ficar sem o carro. Responsabilidade para ele, né? Sim. E nunca aconteceu nada. Eu tenho 45 anos de habilitação e nunca provoquei nenhum acidente. Sim. Então, bacana. Eu vou ver se eu passo as fotos aqui, vamos ver. Vamos pegar aqui, tem ordem alfabética aqui. Deixa eu ver. Essa foto aí é uma ilustração bem clara assim da participação que a mamãe sempre teve. Um certo dia eu estava instalando as saias laterais ali do espaço que tinha sido repintado. Sim. E a dona Letícia junto, né? Ela segura as peças e mexe, faz. Sempre fez esse tipo de coisa, assim. Era só ter disponibilidade que ela ajudava sem problema nenhum, né? Deixa eu ver que eu tô com dificuldade de botar para rodar aqui. Eu tô apanhando hoje aqui nesse programa. Não, eu vou te contar. A gente já fez quantos, né, o César? Mas ele não tá passando aqui. Vamos ver. Passa com a setinha, a setinha para direita do teclado. Mas ela não tá. Agora foi. Vamos ver aqui.
Aí ela de Aí, novo. aí ela pediu para bater uma foto dentro do carro. Isso acho que é na mesma época, 2007, que foi quando esse é um Spassio CL, um 83, e ele recebeu todos os acessórios esportivos do modelo TR, que era o modelo esportivo, né? Uma Aham. dificuldade muito grande para se conseguir comprar um Spassio TR, porque além de ter tido uma produção muito pequena, muito limitada, né? A maioria do pessoal que geralmente pega esses carrinhos mais esportivos, eles acabam destruindo o carro. Sim, Isso. sim. Então é uma história bem comum. E esse aí, ele recebeu todos os acessórios esportivos de época da Fiat, os spoiler dianteiro, as saias laterais, o spoiler de teto, o traseiro. Ele é praticamente uma réplica bem original do modelo esportivo do TR. A única exceção aí, mas hoje ele já tem as rodas Cruz de Malta, né, que ele herdou do Fiat Rally ali, que parece, Uhum. porque aquelas rodas ali eram rodas do Uno Turbo, que não era a adequada para ele, né? Aí num encontro do veterano ali em Sim, 2008, a aquela dona outra Letícia, lá. isso, do lado do... Essa Deixa eu foto é ver. uma foto bem interessante. Na Tchecoslováquia, existe um clube do Fiat 127, que é o Fiat que foi produzido na Itália e que originou o nosso 147 aqui. Tem Uhum. muito poucas alterações assim do Fiat 127 lá para o nosso 147 aqui. E nessa época aí, só eu e um outro colega de São Paulo que fazíamos parte desse clube do Fiat 127 lá da Tchecoslováquia. Mas os caras tinham 340 proprietários de Fiat 127 na Tchecoslováquia. Até tem algumas coisas bem interessantes quando eu estava fazendo a alteração do Fiat Spassio CL ali para o TR, que tem um limpador de para-brisa traseiro, a dificuldade para conseguir comprar o reservatório do líquido para molhar o para-brisa traseiro ali, Sim. o vigia, né? Era muito grande aqui no Brasil, não conseguia achar. E eu acabei encontrando lá, por um Do valor assim de tempo. 15 dólares. Só chegou a peça, foi instalar porque é tudo praticamente igual, né? Algumas coisas assim que na Itália o Fiat 127 eu recebia e aqui no Brasil, que provavelmente por questões assim de economia de custo de produção, o nosso Fiat 147 só tinha os traseiros abdominais. E na carroceria do Fiat 147 nós tem os pontos prontinhos ali para o cinto de 3 pontas traseiro. E hoje o meu Fiat, o CL, o Spassio, ele tem o cinto traseiro, né, de 3 pontas, porque não precisou fazer adaptação nenhuma. Foi só colocar ali, parafusar e a carroceria já estava preparada, prontinha para isso. Já vinha lá. Aí é Elba. Essa aí é a Elba, Né? que pertenceu à minha mãe ali. O estado dela é praticamente de Tá, uma não, as caminhonete fotos, zero. exatamente. Tu olha aqui, parece que saiu lá. E tem é um gato ou uma gata ali de vocês? Quem é que tá É ali? um gato. Esse gato aí ele é ele é antigo mobilista também, porque Sim, olha ele ali, está ó. sempre ele adora ficar dentro do carro. Eu até tenho uma história de adoção dele, porque eu acho que ele deve ter sido perdido em função disso, de ficar dentro dos carros. Sim, Gosta, anda como se fosse um cachorro dentro do carro. Sem segura. Isso aí é uma reportagem do lançamento da Elba em 86 e que é esse modelo praticamente idêntico ao que a minha mãe tinha, né? Uma reportagem da Motor 3 e a Elba, mesma cor, as mesmas rodas, toda Qual era a praticamente. diferença deles? Eu vou te perguntar assim, até para a gente, pessoal, então também isso é da Panorama para Elba, né? Das peruas, né? Enfim. A Panorama ela vinha originalmente com o motor Fiasa tem algumas panoramas com 1050 e as outras com o motor 1300, o motor Fiasa, que é o motor brasileiro. E a Elba, ela incorporou o motor Sevel, que é um motor argentino, né? E aí tem algumas modificações, que a caixa de câmbio é do outro lado da Elba,
com motor Sevel e recebeu, além do motor 1500, tanto o Fiasa como o Sevel, recebeu o motor 1600, 1.6, né? Sim, sim. O Sevel, esse motor argentino. E que é um motor muito bom. Muito, Sim, muito, com muito certeza. E a Fiat dá, enfim, a revolução eu estava vendo ali antes no anúncio ali da revista, a pequena grande perua, o bom. 147 também, né? Tinha, se não me falha a memória, tinha algo assim, que era pequeno grande carro, uma coisa assim, Isso, né? pequeno grande carro. Mas... E efetivamente o espaço interno desses carros era fabuloso, né? Meu pai nunca teve, né? 147, mas pais de vizinhos tinham, tal. A gente andava e efetivamente era um carro que tinha um espaço, né? E depois, claro, as peruas também tinham uma mala muito grande, né? Tanto as versões 147, a Panorama e tal, e a Elba, eles têm uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão do step junto com o motor, Com o motor. que facilita tudo para você É, fazer troca, fazer um monte de coisa, inclusive a exato, questão ali de exato. armazenamento, que a maioria É, tem ou dentro do porta-malas ou então é, embaixo, que é é. complicado. Sim, imagina, o cara vai viajar, tem que tirar todas as malas, tudo isso. Uhum, E isso são aquelas coisas que a Fiat trouxe, né? Enfim, né? uhum, Tanto na questão Mas do design. isso foi um grande diferencial aqui, porque quando o primeiro, eu moro em Guaíba, e o primeiro Fiat 57 que apareceu foi uma ponto de táxi aqui, um taxista comprou, logo que saiu assim, ele comprou. E era o centro de atenção, né, de distração do pessoal, era passar nesse ponto de táxi para poder ver o 147. E foi a primeira vez que eu vi esse motor, né, transversal, assim, esse motor. É, E meu pai era mecânico de profissão, e a gente foi eu e o pai, vamos lá olhar o carro, vamos lá olhar o carro. A gente foi para lá para poder ver esse motor e a engenhosidade para poder a questão de espaço, né? Porque a gente ficava impressionado, pô, mas e a caixa? Como é que faz? E foi aquela curiosidade nossa. E aí o que chamou atenção é exatamente essa questão do step que tu falaste, né? Como é que eles uhum. conseguiram fazer essa matemática toda, né? Essa engenharia toda para poder colocar isso e colocar o claro. step ali dentro, né? Pra acomodar essa carga toda, né? Foi muito legal, muito interessante. Essa aí é tu, Elton? É, com uns 2 anos de idade, mais ou menos. Essa caminhonetinha é uma Prefete que era do meu tio. Eu acho que Ah, também tinha essas coisas assim de acabar curtindo muito os carros, porque o meu tio entregava vinho com essa caminhonetinha aí. E como ele morava do lado da casa da minha mãe ali, ele passava ali na minha mãe, me pegava no colo, botava para dentro da caminhonetinha e eu e passava o dia todo junto com ele, sentadinho no banco ali. aí é desde cedo a paixão, né? Isso é em É, Caxias. isso é em Caxias. Em Caxias. E como a minha mãe também sempre foi muito adepta à questão de fotografia, tem muita fotografia em preto e branco, assim, de Ó, que quando eu era bacana. desde Ah, nenê, e essa aí é uma delas em que ela mesma fazia a foto, né? Não sim. sei se ela me colocou ali em cima ou eu acabei indo ali para cima. Esse aí é como tu falasse, Essa, né? Então, a primeira. essa foto aí é uma foto bem, bem histórica, aí, porque eu tenho 7 anos ali, do meu lado ali está o Antoninho, que era um colega de táxi do meu pai, até esse carro que está da esquerda ali, que é um Chambord, aquela placa ali, acho que é 160162, coisa assim. Isso, É uma placa vermelha, que era a placa que eles utilizavam para táxi, né? para táxi. E aquele da direita ali é um V8 Tufão 64 que o meu pai tinha comprado ele 0 km. A minha mãe quase enlouqueceu com ele por causa disso, que era o carro era caro pra caramba, né? Sim. E anteriormente desse aí ele tinha um Cinca Rally preto, que ela gostava muito, e um dos motivos, né, dela ter ficado brava com ele foi isso, ele ter trocado um carrinho que ela gostava bastante, acho que era um 63, se não me engano, 62, o Rally preto esse, que até tem aquelas configurações ali do capô com as entradas de ar, mais Uhum. ou menos como é o Maverick GT. Numa ocasião que a gente foi com o veterano até lá em São Francisco, naquele museu do automóvel lá, o senhor que é dono lá tem uma coleção enorme de Cinca lá, É, e um deles que ele tem é
esse Simca Rally, que é um carro que eles utilizavam até para fazer as competições aí na cavalhada, coisa assim. Aí o teu Opala. Esse é o Opala que veio de presente de aniversário. Não era assim, né? Ele é todo original, mas depois foi colocado roda gaúcha, né? Uma rebaixada nele, que a gente usava muito isso. E esse lugar aí lá em Caxias era um lugar bem típico da gente fazer aqueles 1 quilômetro de arrancada lá, até que a polícia chegasse e dispersasse todo mundo. Saía todo mundo para cada lado. É. Aí de novo. Era muito bacana da gente fazer esse tipo de coisa. Assim. Aí chegamos no Rally. Essa foto foi do foto... Sul Brasileiro, né? É lá no Shopping Valley. Foi, acho que na exposição do Sul Brasileiro. É a foto creditada ao Eduardo aí. Na parte de baixo e consegue. Tu falasse que quando tu foi comprar esse carro, a ideia era outro, né? A ideia era comprar o Chevette SR, um Chevette preto SR. Até que tinha lá. Isso. Isso que eu ia dizer, não ofendendo quem tem Chevette SR, né? Mas a estética era muito mais bonita, né? Isso Sim. Não adianta. Isso foi uma das coisas que pesou pra caramba, porque eu já tinha um Fiat que era um 1050. Sim. 57 HP, se não me engano. E aí, quando eu vi, o Rally tem 72 HP, isso aí deve ser tribom de andar, um carrinho bem fortinho pelo tamanho dele. Tudo de bom. E eu consegui ir mantendo ele. A minha mãe também sempre cuidou bastante dele. Não, ele tá zero. Tu falasse que ela ficou praticamente 10 anos andando com o carro. Ela ficou uns 10. Tem um fato bem curioso nesse período que ela ficou com o carro lá. As fechaduras desses carros aí, se você der a sorte assim de pegar um carro com uma fechadura que nenhuma outra abra, é como quase ganhar na loteria. Porque seguidamente você consegue com a mesma chave abrir 3 ou 4 Fiats iguais assim. Sim. Não é muito difícil. E numa ocasião ela foi com o carro com o Rally esse num baile, num sábado de tarde. E quando ela voltou para casa, que ela foi pegar a bolsa dela no banco traseiro, ela olhou para o chão e tinha uma bolsa, uma outra pessoa dentro do carro. E ela voltou lá para o baile e pediu para o rapaz lá que estava anunciando lá no microfone que ela teria encontrado uma bolsa dentro do Fiat dela lá e que ela estava se propondo a devolver para quem fosse o dono. E aí apareceu um senhor lá que disse assim: pô, mas eu achei que era o meu carro que eu tinha deixado a bolsa dentro. Ele abriu o Rally, botou a bolsa lá dentro, fechou e voltou para o baile. Sim, tu vê aquelas coisas aqui. Aí ele de novo. Ele tem toda uma estética, né, bacana, assim, esse carro. Isso aqui é lá na Câmara, né, ou não? Isso, é lá na Câmara. Esse rapaz que aparece aí do lado é o Ataíde, que é um mecânico oficial aí dos Fiat 147 em Porto Alegre. É um dos que mais conhece. Ele trabalhou muito tempo na Blitz, na Jardim Itália também. E ele é dono daquele Oge CSS pretinho que está ali do lado, né? Uhum. Isso é bacana, essas especializações também, né? A gente acaba conhecendo o pessoal que, enfim, né, que entende do carro, porque ou trabalhou em revenda, ou trabalhou em concessionária, em mecânica, enfim, já sabe tudo. Ele é eu conheço ele há muito tempo, desde eu acho que 80 e alguma coisinha ali em Porto Alegre, e sempre ele que cuidou dos Fiat que eu tenho. Inclusive do Tempra, tudo. Isso aí ali no Shopping Total, no Encontro do Veterano também, que é o Rally. A única coisa que foi feita aí no Rally foi o alargamento das rodas originais, que as rodas eram muito fininhas, e que não dá aquele aspecto bonito assim para um carrinho esportivo. Incorpora mais, né? Isso. E como na época a gente fazia isso praticamente direto nos carros, né? O Opala, por exemplo, fazia o alargamento das rodas para poder usar um pneu com uma bitola na frente e uma bitola maior, né, atrás. E o teu gato antigo mobilista aí de novo. Eles andam, para te ver, eles andam todos eles em cima, tem 3 gatos aqui em casa. E eles andam uns 3 em cima dos carros, você não encontra um risco nos carros. Parece que porque é gato antimobilista mesmo, então ele cuida, ele sabe que não pode arranhar, né? Não é um gato qualquer. Minha esposa e minha filha tem 4 gatos aqui em casa, cara, e meus carros estão sempre arranhados.
Sim. Eu não tenho sorte. Meus gatos acho que não são antigo-mobilistas, gosto mais de carro novo mesmo. Isso aí é lá em Bento, no encontro que a gente prestigiou do veterano. Acho que está o Cinca do Roberto. Do lado ali na Isto. Isso, é. Saudade de poder voltar a rodar, né? Agora a gente fica vendo essas imagens e com essa pandemia toda, né? E, enfim, né? Ó, chegamos no Tempra, né? O Tempra, esse carro, eu me lembro quando lançaram, eu acho que foi lançado no Brasil em 91 ou 92, Elton? 91 para 92, isso. Uhum. Eu me lembro que foi assim, a estética dele era toda diferente até então, né? A traseira, bem o estilo italiano, design todo especial, né? Tudo isso. E é um carro que ele revolucionou várias coisas, né? Não só a questão do design, né? Mas enfim, né? De motor. O nosso Tempra, quando ele foi lançado aqui, ele praticamente veio para uma certa concorrência com o Versailles e com o Santana, né? Isso. E como tinha aquela questão, lembra das diferenças de imposto, conforme a potência do carro, até 100 HPs pagava um determinado imposto e acima se não me engano, de 100 a 130 era outro valor e de 130 para cima mudava bem mais caro o imposto. E aí a Fiat resolveu trazer o lançamento do Tempra com um carburador que diminuiu para caramba a potência do carro. Ele ficou manco, não era tão econômico como se previa, e quando na Itália já existia o motor injetado, e que só veio então a incorporar no Tempra a partir de 94. Esse 94 que eu tenho, que é o 16V Ouro, aí, ele é um injetado multiponto, e que é praticamente o mesmo motor do tipo Sedt válvula, aquele um tipo 16V. Essa foto aí... Essa foi do Total, acho que foi um dos últimos dos encontros ali. Eu acho que foi desse ano que eu tirei, que, enfim, janeiro, fevereiro, não me recordo. Eu estava vasculhando meus arquivos para achar, né, também. Essa foto eu não tenho. Bom, eu te mandei ela. Foi agora ali na... Isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Porta do Corona. Já foram todas. Bom, aqui estou vendo, ó, nós temos 5 minutos, né? Como passa rápido, né? A gente... É verdade. Nessas conversas... Aí, tá legal. Sim, vai indo. E não, é fantástico essas conversas, porque a gente acaba assim, né, falando com proprietários de carros que cada um tem, às vezes, além do todo, a questão do carro antigo, tem preferência de marca, né? E isso que é interessante, porque tu acaba conhecendo, né? E eu acabo assim, indo lendo algumas coisas, né, meio que rápido, pesquisando, para entrar até no espírito da conversa, né? A gente começa até, enfim, né? E eu me lembro muito bem desses carros, né? A Fiat, eu acho que ela começou em 76, 77 aqui, né? 76. 76, né? O 147. E me lembro muito, o Tempo era um carro na década de 90, assim, que eu adorava, né? Eu achava, assim, que desde o design, de tudo, né? Era outro estilo, assim, de automóvel que veio. Todos os carros da Fiat, eles têm uma peculiaridade que vem do próprio conceito do europeu, né, com o carro, e a questão da manutenção do veículo. Eles fazem a manutenção certinha, o carro não dá problema. E o Fiat, o 147, eu acho que ele teve um prejuízo muito grande aqui em relação ao mercado, em função de especialização do mecânico para poder fazer a manutenção do carro e o cuidado do usuário com o carro. Aqui no Brasil, geralmente o pessoal, o carro vai durar até que der, depois eu boto fora. Ou dificilmente tem o carinho, o cuidado. A questão, por exemplo, do Tempra, do pessoal dizer, porque o motor do Tempra é ruim, isso. Tudo questão de refrigeração. Imagina que a recomendação da Fiat é de utilizar o óleo sintético. O óleo sintético não é um óleo caro.
Se você vai, a maioria do pessoal que compra um Tempra por um preço extremamente baixo, aí tu acha que ele vai gastar R$400, por exemplo, para trocar o óleo do carro? Jamais, não tem. Claro. E aí o carro com certeza não vai durar mesmo. A Uhum. caminhonete da minha mãe, só por curiosidade, ela tem quase 300 mil quilômetros a álcool e nunca foi feito nada. Ela arrebentou 2 vezes a correia a correia dentada ali e praticamente não aconteceu nada com ela. E a minha mãe, para te ver os cuidados que ela tinha, ela sempre colocou meio litro de Bardal B12 e 3 litros de óleo comum na caminhonete. A caminhonete não queima óleo, é a álcool, você vai ali, bate, arranca, ela funciona normal, anda super bem, é um motor 1500, e que eu acho muito difícil que a Fiat diga que tem só 62 HP, porque ela anda muito para só 62 HP, Sim. ainda mais com o peso que tem aquela caminhonete. Exatamente. O álcool faz uma diferença nesse sentido, né? O álcool faz Sim, bastante também. diferença. Um outro ponto que eu me lembro que era muito criticado, inclusive quando eu comprei o Fiat, o pessoal comentava, pô, tu comprou esse carro, com isso era a questão do câmbio, né? Os primeiros câmbios do Fiat ali, o 147 principalmente, tinha esse problema, né? Tu colocar a primeira era uma certa dificuldade para conseguir. Depois isso foi solucionado mais para frente, acho que foi 81, 82, isso já solucionaram, aí ficou totalmente diferente, foi por ali. Tem algumas coisas que são importantes para manter o carro certinho. O Tempra, eu já devo ter trocado umas 2 ou 3 vezes durante todo o período dele, aquelas umas buchinhas de plástico que tem ali no tabulador, porque elas têm desgaste. E aí o câmbio começa a ficar ruim de engatar. Aí só troca, é fácil para fazer esse tipo de manutenção, bota as buchinhas novas, ele vai funcionar normalmente. Acaba sendo uma peça de desgaste, assim como é freio, como é... Claro, é natural, né? Porque a peça ela vai com o tempo, com o uso, isso é óbvio, né? Uma questão... É uma peça mecânica. O estigma lá do início, né, que ficou, né? Foi outra coisa que marcou um pouquinho a história da Fiat no início, foi isso aí. Mas depois foi sanado. Mas eu acho que tempo também, e eu tive que trocar esses anéisinhos também, assim, eu trocava também. E eu acho que é um pouco também por lembro, assim, né? Enfim, é um pouco por romper aqueles padrões que tinham aqui no Brasil, né? Um carro que veio que, pela questão do tamanho, pela questão do motor, ela trouxe, né? Tanto que tinha várias piadas que o pessoal fazia com os Fiat, mas, enfim, né? Eram carros, a minha irmã, por exemplo, teve um Racing, né? Eu adorava aquele carro, viajava às vezes, quando ela me emprestava, e era um carro muito bom, eu adorava. Mas, pessoal, estamos aqui com menos de 1 minuto, né? Passou super rápido, né? Quero agradecer aqui, enfim, né? A presença do Elton, né? Obrigado por ter dado essa conversa com a gente, explicado um pouco, né? Contado um pouco essa história dos carros de família, um pouco da história, assim, né? Meio que em pouco tempo a gente consiga se aprofundar, mas já é interessante. Obrigado, Elton. E obrigado, César. Eu agradeço a participação. Obrigado, então, César. E vamos torcer que a gente possa, né, em breve, poder se reunir nos nossos encontros ou numa viagem. Fazer tudo. Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem todos bem. Valeu. Tchau. Fiquem Valeu. bem. Obrigado, igualmente. Uma boa noite para todos.